Cooperando para a expansão do reino. É um tema relevante para nós, igreja, no sentido que nós, como cristãos, nós devemos e nós podemos cooperar de alguma forma para a expansão do reino. O estado de Goiás tem 246 municípios e dentro de 94 deles estão os povos batistas. Nós, batistas, já alcançamos 94 cidades no estado de Goiás, nos restando então 112 cidades para ser alcançadas. E essas cidades só poderão ser alcançadas mediante a cooperação para a expansão do reino. A cooperação na oração, a cooperação lá na mão de obra, a cooperação financeira, o envolvimento do povo batista no objetivo de levar a mensagem, a palavra a essas pessoas, a essas cidades, as quais ainda não foram alcançadas. Por isso nós estamos trabalhando este tema, cooperando para a expansão do reino. Pode mudar. Nossa divisa se encontra em 1 Coríntios 3, verso 9, parte A apenas, pois nós somos cooperadores de Deus. Pode mudar? E a Convenção Batista Goiana, pode mudar mais um, fez uma parceria com algumas igrejas e missionários. Atualmente nós somos 19 missionários no campo missionário, distribuído dentro do estado de Goiás, mais um. E eu atualmente tenho trabalhado na área de missões urbanas. Como nós vivemos essa problemática de dependência química, criminalidade, marginalizados, nós convivemos em um contexto onde muitas pessoas estão sofrendo com a questão dependência química. Devido à experiência a qual nós já alcançamos, nós somos convidados para auxiliar diversas igrejas no campo missionário dentro de todo o estado de Goiás. Atualmente nós estamos trabalhando em parceria com várias igrejas em Goiânia, Aparecida e outras cidades vizinhas, mas também estamos trabalhando com outras cidades mais longe, mais distantes, que carecem, que sentem necessidade, que têm dificuldade para desenvolver esse tipo de trabalho. Então o LMC tem atuado no campo de missões urbanas, mais um. E no ano de 2001, eu fui uma pessoa que, devido às dificuldades, eu me entreguei a Jesus, me prostrei aos pés de Jesus no ano de 2001. Mas para que os irmãos possam compreender a questão do chamado missionário em minha vida, eu gostaria de falar para os irmãos um pouco daquilo que alguns de vocês já sabem. No ano de 2000, aproximadamente, eu conheci a minha esposa, que era membro dessa igreja e que já tinha um período que estava afastada do evangelho. E ao conhecê-la em um evento de rock em rua, onde acontecia som automotivo, nós iniciamos um relacionamento. Não demorou muito, fomos morar juntos. E devido a algumas dificuldades de depressão que ela vivia, e eu, por viver na criminalidade, sofrendo retaliações dessa vida a qual eu optei, recebi um convite para conhecer uma igreja evangélica. E essa igreja evangélica, a qual foi apresentado através da minha esposa Deliane, foi a primeira igreja batista da Vila Fim Social. A primeira igreja batista foi a igreja que me acolheu e que no ano de 2001 eu me entreguei aos pés de Jesus. Eu me recordo ainda quando a entrada era ali onde é o mural, do lado direito. Entrei com a minha esposa, subi pela rampa, entrei com a minha esposa naquele dia armado, cheio de maldade no coração, cheio de problema com a justiça, mas essa igreja foi uma igreja a qual abriu as portas para que eu pudesse adentrar e me sentisse muito bem neste local. Eu me senti tão bem que eu fiz questão de entrar lá, atravessar por todo o corredor e sentar nos primeiros bancos. E aquele dia era um dia de quarta-feira, culto de oração. Um dia em que a palavra do Senhor impactou a minha vida, mesmo duro de coração, cheio de problemas, cheio de falhas, cheio de pecado. Cristo tocou em minha vida e aquele momento foi um momento em que eu reconheço que eu entreguei a minha vida a Jesus. No ano de 2001 foi de fato o ano da minha conversão e eu pude passar por um processo, e esse processo foi um processo qual muitos irmãos contribuíram para que eu pudesse
alcançar alguns dos objetivos. E nesta noite eu gostaria de falar um pouco sobre isso com os irmãos, e eu quero compartilhar um texto que se encontra no livro de Lucas, capítulo 22, do verso 54 em diante. Lucas, capítulo 22, verso 54 em diante. O texto diz assim: Então, prendendo, o levaram e o puseram em casa de sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos assentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: Este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: Mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo outro, disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passado quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: Antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Eu gostaria de trabalhar com os irmãos 3 pontos importantes e pontos que foram fundamentais para a minha própria vida como um cristão. Mesmo eu sendo uma pessoa que vivi um período e fui foragido da justiça, mesmo com tantos problemas por ter alvejado outras vidas com alguns disparos, mesmo tendo tido vários problemas dentro da família, mesmo sendo perseguido pela morte, um dia Cristo olhou para mim, não olhando para as manchas dos meus pecados. Ele olhou para mim com ar de misericórdia e graça e me deu uma oportunidade. Eu fui convidado, eu fui impactado pelo Evangelho. Naquele dia de quarta-feira eu entreguei a minha vida a Cristo. E fui embora para casa questionando algumas coisas com a minha esposa. Dizendo para ela: olha amor, como que uma pessoa assim igual eu, bandido, vou conviver com os irmãos que têm uma vida assim um tanto quanto normal? Será que eles irão me compreender? Ou será que eu irei compreendê-los? Ou será que aquela igreja vai ser apenas um local de passagem para a minha vida? Observando esse texto de Pedro, eu pude perceber que em determinado momento, aqui na igreja, eu fui confrontado. Porque eu não sabia qual seria a área a qual eu iria trabalhar, desenvolver, atuar. Eu não sabia se eu seria líder de algum departamento. Eu não sabia se eu seria, talvez, líder de jovens. Ou talvez me colocariam como tesoureiro da igreja, um cara que era considerado ladrão. Eu não sabia o que de fato Deus tinha preparado para a minha vida. E eu comecei então a me preocupar com tudo isso. E recorri ao nosso líder, pastor Carlos Alberto, um homem eleito por Deus, que foi instrumento do Senhor na minha vida. E ele pôde me ensinar então o plano de salvação. Muitos irmãos que aqui estão sabem que mesmo após a minha conversão, assim como eu era recém-convertido, eu iniciei a minha caminhada como evangelista. Comecei a evangelizar algumas pessoas. E eu ficava me perguntando, em determinado momento, se aquilo iria perdurar ou não, porque eu estava muito indeciso com relação à minha caminhada. E Pedro, ele traz uma experiência assim, impressionante para as nossas vidas. Quando nós paramos para observar ou fazemos uma análise de quem era o Pedro, esse personagem Pedro, que foi um dos discípulos de Jesus Cristo. Pedro caminhou ao lado de Jesus Cristo, foi testemunha ocular de todos os acontecimentos, todos os milagres que Cristo havia feito. Pedro estava ali, observando pessoalmente, com seus próprios olhos, a ação, o poder do Senhor através daqueles povos. E em algum momento, quase chegando o momento de ser levado à crucificação, Pedro acaba testificando para Jesus e dizendo: Senhor, eu estou pronto
Para onde o Senhor for, eu irei. E o que houver necessidade, eu estou pronto, mesmo que eu tenha que pagar com a própria vida. Mas a partir do versículo 54, não é bem isso que Pedro demonstra. Ele entra em contradição consigo mesmo. Porque nós podemos perceber que Pedro, sabendo a soberania do Senhor, ele optou por negar a Jesus Cristo. E naquele momento ele decidiu que ele não fazia parte daquele grupo, ele não o conhecia e nem tampouco se identificava com Jesus Cristo. E eu fico observando hoje nós como igrejas, que somos a igreja de Jesus Cristo. Muitas vezes nós conhecemos e sabemos pessoalmente qual foi o poder de Deus na minha vida ou na sua vida. Nós fomos frutos, restaurados pelo poder do Senhor. Mas mesmo assim, em determinados momentos, nós não conseguimos fazer parte deste grupo como deveríamos. E nós vamos trabalhar um pouco hoje essa ideia, porque o texto afirma que Pedro seguia Jesus de longe. Pedro, em determinado momento, ele negou Jesus e ele demonstrou não conhecer, não fazer parte do grupo, nem se identificar com Jesus Cristo. Mas quando ele se deparou com a realidade, o fato acontecido, a Bíblia relata que ele arrependeu, pois ele reconheceu o seu erro. E ainda hoje existem pessoas que andam distante de Jesus Cristo. Enquanto nós, como igreja, devemos caminhar com Cristo, nós andamos paralelamente e quando não nos é conveniente ou oportuno, nós saímos pela tangente, negando a Cristo através dos nossos atos, através de nossas vidas, e nós esquecemos que nós somos a própria igreja de Jesus Cristo por onde passarmos. Por isso eu quero dizer para você, meus irmãos, que para caminhar com Jesus Cristo é preciso conhecer Cristo. Como o versículos 56 e 57 se refere, como certa criada, vendo e estando assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: mulher, eu não o conheço. Esse foi o primeiro deslize de Pedro. A primeira mancada que Pedro deixou com Cristo foi naquele momento, mesmo após 3 anos de caminhada juntos ministerialmente, ele olhar para aquela mulher, sabendo que aquele é o autor daquela obra toda que ele mesmo presenciou, e ele dizer com a sua própria boca e com a sua própria palavra: mulher, eu não o conheço. Pedro andou com Jesus Cristo, mas ele não conhecia de fato quem era Jesus Cristo em sua vida. Pedro naquele momento teve Jesus Cristo como uma autoridade para a sua vida, como um rei, como um governador, como qualquer outra autoridade. Mas não teve Jesus Cristo como sendo Deus, o próprio Deus. E ele, temendo perder a sua vida e não adquirindo a sua salvação, ele decide olhar para aquela mulher e fala: mulher, eu não o conheço. Quando eu vim para Jesus Cristo aqui, no ano de 2001, eu saí da minha casa naquela característica marginalizada que os irmãos conheciam muito bem, aquele bigodão sistemático, cheio de marra, aquele gingado parecendo Cris andando em Brooklyn, né? E eu cheguei aqui nessa igreja com muita dificuldade, pois eu imaginava comigo qual seria o olhar das pessoas aqui nas imediações do campo, pessoas que me conheciam na criminalidade, pessoas que poderiam ver e ganhar um movimento e dizer: será que o irmãozinho está indo para a igreja? E eu ficava com aquele pensamento, aquela preocupação. Mas quando eu cheguei aqui na igreja, que eu decidi entregar a minha vida a Cristo, a primeira sensação que eu tive foi medo, pois a partir daquele momento eu tinha uma grande responsabilidade de testificar do meu Senhor, aquele que falou intimamente em meu coração, e eu tinha a grande responsabilidade de dizer para as pessoas: olha, eu sou nova criatura, eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo, eu sou isso ou eu sou aquilo, porque Cristo me alcançou. E eu tive dificuldade. Sabe por que tive? Porque eu só recorri ao Senhor no momento de crise, no momento em que eu quase estava perdendo a minha vida. Quando a bala passava próximo à cabeça, que fazia assim, ó, eu clamava ao Senhor: ai meu Deus do céu, e correndo no meio do escuro, com a arma na mão.
A vida que eu vivi era essa, eu recorria a Deus apenas nos momentos de aflições. E eu percebi que a minha vida era assim, eu só recorria a Jesus Cristo como protetor, mas não como salvador de minha vida. E muitas pessoas têm agido assim, estão recorrendo a Jesus Cristo somente no momento de dificuldade, mas no momento de alegria anda muito distante, quilômetros de distância do Senhor. Mas no momento de dificuldade, essa pessoa, ela não precisa que ninguém fale para ela: vamos para a igreja, ou leia a Bíblia, ou ore, pois nós estamos 24 horas clamando ao Senhor por misericórdia. Será que nós temos Cristo em nossas vidas como nosso único e suficiente Salvador? Será que Jesus Cristo é um personagem, Deus em nossas vidas? Ou Ele é apenas uma autoridade a qual nós podemos recorrer apenas nos momentos que nos é conveniente? Nós precisamos avaliar isso em nossas vidas. Pois anos eu andei assim, eu recorri a Deus somente no momento de aflição, mas o dia que eu entreguei a minha vida a Jesus, eu pensava assim: eu estou indo para a igreja, a malandragem está em peso no campo do fim social, vou colocar a minha biblinha, que ela era comprida e fina. Eu pensava assim, até em colocar ela atravessada assim debaixo do braço para esconder. Eu pensava, isso é natural, isso aconteceu comigo, creio eu que aconteceu com muitos dos irmãos que aqui estão. Isso é natural, nós sentimos vergonha, mas eu pude reconhecer na palavra do Senhor que eu tenho uma grande responsabilidade de representar o nosso Deus aqui na terra. Então eu tomei coragem mediante o poder do Senhor. No momento que eu vinha para a igreja, eu colocava aquela bibliona mesmo na mão assim, e vinha preparado para responder o maluco que me perguntasse: você vai para a igreja? Sim, vamos comigo? Estou indo para a igreja, vamos me acompanhar? Eu vinha preparado para mim conseguir superar todas essas coisas. Meus irmãos, nós já conhecemos Cristo, ou por enquanto nós só andamos próximos de Jesus? Porque para caminhar com Jesus, não é preciso apenas você entregar a sua vida a Jesus, mas é preciso dar um bom testemunho representando Ele, representando a igreja onde estiver, no trabalho, na faculdade, na escola, na parada de ônibus, na panificadora de manhã ao comprar o pão, ou na onde você transitar, no seu dia a dia, nós temos a oportunidade de representar o nosso Deus. Hoje, graças a Deus, eu louvo ao Senhor que eu tenho a oportunidade de representar o nosso Deus em todo o estado de Goiás. E não tenho vergonha, até hoje, pelas igrejas que ando, eu ando dando testemunho da primeira igreja batista da Vila Fim Social. Pois eu conheci uma igreja, naquela época, a qual eu entreguei a minha vida a Cristo, uma igreja missionária. Uma igreja que fazia os seus intercâmbios, as suas cruzadas. Nós interagíamos com os nossos irmãos batistas por todo o estado. E atualmente eu tenho percebido que não só a primeira igreja batista do Fim Social, mas todos os batistas estamos perdendo essa característica. E nós estamos deixando de levar a palavra. Muitas vezes vários sentimentos em nossas vidas acabam se tornando predominantes. Mas nós não deixamos a palavra de Deus falar mais alto em nossas vidas. E nós estamos perdendo a oportunidade. Por isso eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que para caminhar com Cristo é preciso fazer parte deste grupo. No verso 58, e um pouco depois, vendo outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. Existem momentos na vida da humanidade, no geral, pessoas simpatizantes com o Evangelho, alguns que já são membros de alguma denominação, mas que em algum momento ele acaba se envolvendo em uma determinada situação em sua vida, que o constrange em dar um testemunho e dizer que é crente, ou que é cristão, ou que é evangélico, ou que faz parte de uma igreja evangélica. Porque o momento no qual ele se envolveu é constrangedor. Os irmãos talvez não sabem disso, mas após 2 anos da minha conversão, aqui membro da primeira igreja batista da Vila Fim Social, eu tive uma recaída. Comecei a me envolver com pessoas a qual eu não tive coragem de dizer: olha, agora eu sou cristão. E eles entenderam que eu era a mesma vida louca que eles conheciam no mundo. E eu tratava eles da mesma forma.
Sou vida louca, sou isso, sou aquilo, representando aquela vida pecaminosa. E quando eu percebi, eu estava embaraçado, as mãos, os pés, a cabeça, e eu não conseguia sair mais. E nós desenrolamos um assalto juntos. E nós estabelecemos uma data, um horário, para a gente ir e executar aquela missão. E o pivô daquele assalto era a minha presença, porque os rapazes sabiam que eu era a correria no movimento. Eles sentiam confiança se eu estivesse na fita com eles. E eu estava tudo pronto para executar aquela ação. E eu recordo que um dia antes eu estava em parafuso. Como eu, um crente, membro da PIB Fim Social, vou fazer um assalto. E se eu morro naquela situação, como fica minha esposa? Quem vai cuidar do meu filho? E se eu vou preso? De que forma eu fico perante a igreja? E comecei a pensar em tudo isso. No dia seguinte, dia da ação, os armamentos tudo na mão, tudo pronto, quase na hora, eu não tive coragem. Eu fui para uma mata ali no bairro São Domingos. Passei a noite, o dia todo me drogando. Cheguei em casa 11 horas da noite. 11 horas da noite. Cheguei em casa, drogado. Decidido pegar as minhas roupas e me retirar. Quando a minha esposa me encontrou, falou, mas o que aconteceu? Eu saía do trabalho meio-dia, eram 11 horas da noite e nada. E eu falei, poxa amor, eu vacilei. E eu não casei com você para ficar te dando uma mancada. Então eu vou sair, vou pegar os meus pertences e vou sair fora. Não tenho coragem de ir para a igreja mais. Não tenho coragem de viver com você desse jeito, porque percebi que sou fraco. E não tenho coragem mais de continuar a caminhada. Vou seguir minha vida. Talvez os irmãos não tenham conhecimento disso. 2 anos após a minha conversão, liderando um núcleo com 17 usuários de droga lá no São Domingos. Pessoas que olhavam em mim e viam em mim um espelho para a vida deles. De repente eu apareço com essa novidade. Sabem por quê? Tive vergonha de dizer que faço parte desse grupo. Tive vergonha de falar, olha, eu conheci a Cristo, e a partir do momento que eu conheci a Jesus Cristo, eu comecei a frequentar uma casa que é bênção em minha vida. Que Deus me deu uma nova família. Eu tive vergonha. E no momento em que eu estava desandando na droga, eu lembrava do rosto de cada um dos irmãos que caminharam comigo. E eu chorava de vergonha. E eu voltei para casa muito envergonhado, porque naquele dia, era o dia que eu cheguei à conclusão. Eu nunca consegui representar o Deus que havia me salvado. Mas eu tive pessoas que foram importantíssimas na minha vida, que me levou à reflexão. E ao invés de abandonar tudo, eu decidi pegar com mais determinação a causa. E comecei a representar em todas as circunstâncias em minha vida. Que eu sou nova criatura, que eu faço parte de uma igreja e que a minha caminhada é esta. Mas infelizmente Pedro, ao ser indagado, se ele pertencia ao grupo ou não, ele resolveu dizer que não fazia parte daquele grupo que caminhava com Jesus Cristo. Muitas vezes nós sentimos envergonhados e nós negamos a Jesus Cristo através das nossas decisões. Porque nós nos envolvemos em uma situação que mesmo que para sair dela seja constrangedora, aonde nós deveríamos representar a Jesus Cristo, mas nós deixamos de lado porque não queremos passar pelo constrangimento para que posteriormente eu possa obter a vitória. E eu acabo decidindo então ficar no piano, não falar que sou crente, não falar que sou de uma igreja e não falar que eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo. Pedro, ele negou a Jesus Cristo dizendo que não havia condições, ou dizendo que não conhecia e não fazia parte daquele grupo o qual Jesus Cristo caminhou durante os seus 3 anos ministerial. E eu pude perceber que mesmo diante das adversidades, nós ainda temos 2 opções a escolher. Representar a Cristo dizendo eu conheço, ou eu faço parte, ou não representar a Cristo e seguir meio que se assemelhando com a vida pecaminosa para não submeter a um constrangimento em nossas vidas. E eu conheci o irmão Cláudio na ala B do CEPAIGO, conhecido como Tiozinho. Acho que ele é um dos homens que mais matou no estado de Goiás. Durante 15 para 16 anos, alguns irmãos sabem que eu prego o evangelho no presídio. E durante essas minhas mensagens eu descobri que ele era uma pessoa que estava afastada do evangelho. O irmão Cláudio reconciliou com Cristo.
E após a sua reconciliação, ele assumiu a sua nova postura, a sua nova identidade. E ele começou a frequentar a igreja sem hesitar, sem demonstrar para as pessoas que ele, a partir daquele momento, ele era nova criatura. E hoje ele é o pastor. Ele é o pastor há mais de 8 anos da ala B do Sepaigo. Muitas vezes nós temos a oportunidade de representar o nome do nosso Deus, mas nós não fazemos porque sentimos vergonha. E é preciso vencer tudo isso que tem sido um empecilho em nossas vidas. É preciso apresentar ao mundo lá fora como sendo o povo de Deus. Pois para caminhar com Cristo, também é preciso se identificar com Jesus Cristo. No verso 59 e 60, e passado quase 1 hora, outro afirmava dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse, homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Quando aquele homem compara Pedro com Jesus Cristo, ele faz questão de dizer que não conhecia Jesus Cristo. E pela terceira vez, ele negou Jesus. Nós temos várias vidas que estão indo, outros estão chegando. E nós como igreja precisamos nos identificar com Jesus Cristo. Não podemos agir como Pedro agiu, negando, buscando aquilo que é conveniente às nossas vidas. Precisamos agradar a Deus, para que outras vidas venham se render aos pés de Jesus. Essa igreja é uma igreja missionária. E para essa igreja fazer missões não precisa um missionário específico aqui fazer, pois você é missionário aonde você estiver. O seu testemunho pessoal fala mais alto que as suas próprias palavras. Não há necessidade de você dizer sou crente para as pessoas se maravilharem com você, com a sua postura, com a diferença que você faz no trabalho onde você está. É a sua caminhada, é a sua vida, é as nossas vidas como igreja. É preciso se identificar com Cristo. E naquele momento, a coisa mais preciosa que deveria ser, ele negou mais uma vez. Enquanto nós devemos lutar para alcançar a estatura perfeita do varão perfeito perante o Senhor, muitos têm trabalhado para não se assemelhar com Cristo, porque a carga é muito pesada, é difícil representar esse Cristo. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, é o mesmo Cristo que me salvou, aquela pessoa que não tinha valor perante a sociedade, é o mesmo Cristo que salvou a sua vida, aquela mesma pessoa cheia de pecado, chagas podres dos pés à cabeça, é o mesmo Cristo que fez aquele milagre em sua vida enquanto você clamou a Ele, é o mesmo Cristo. O porquê nós não vamos representá-lo, sendo que Ele não se envergonhou dos nossos pecados, porque nós havíamos vivido durante um período em nossas vidas, agradando o diabo. E eu olhava para mim e falava, nunca, jamais, Cristo vai me alcançar, porque Jesus Cristo não vai fazer mais nada na minha vida no ponto que eu cheguei. E hoje eu estou aqui para dar esse testemunho para os irmãos, e dizer para os irmãos que é preciso ter coragem de se assemelhar com Cristo. Não se deixe levar pelo constrangimento ou pelos empecilhos da vida, pois eu cheguei ao ponto de recair. Quantos recaíram e não conseguiram retomar as suas vidas? Quantas pessoas se afastaram do evangelho e se perderam mundo afora, no mundo de pecado? Nós precisamos caminhar próximo de Jesus, conhecendo a Jesus Cristo, fazendo parte deste grupo, se unindo a cada dia, cooperando para a expansão do reino. É preciso se identificar com Jesus Cristo. Nós precisamos, por onde passarmos, que o mundo lá fora olhe para nós e veja a diferença em nossas vidas, pois nós somos luz em meio às trevas, e as pessoas têm que ver isso. As nossas dificuldades não são maiores do que o poder de Deus em nossa vida. O seu problema não é maior do que o poder de Deus na sua vida. As coisas que têm te impedido, eu quero dizer para você, não é maior do que o poder de Deus na sua vida, pois é o mesmo Deus que faz milagres, prodígios e maravilhas. Eu quero convidar minha esposa Deliane, pedir o Cadu que coloque aquele playback abaixo do slide Missões. Boa noite, irmãos. O que o Fernando não sabe é que antes da queda Deus já tinha me preparado, né? E ele vinha falando no meu coração e eu
buscava a Deus, e eu clamava e eu chorava, porque a gente percebe a mudança, percebe que o mundo já está tentando levar. E um dia antes dessa queda, eu fui na casa do pastor Carlos, e eu lembro que eu chorei, falei: pastor, eu não sei o que está acontecendo, mas alguma coisa muito ruim está para acontecer na nossa vida, e eu não sei como eu vou lidar com essa situação. E nós oramos, o pastor me abraçou e falou: minha filha, o que tiver de acontecer, nós estamos com vocês. E no dia que o Fernando foi para a mata, eu orei o dia todo, e eu chorava e clamava para Deus. Falei: Senhor, me devolve meu marido com vida. Eu não sei o que está acontecendo nesse momento, mas o Senhor sabe. E eu creio que naquele momento que ele usava a droga e ele chorava, Deus estava ali no seu coração e mostrando para ele que aquilo não era o que ele tinha para a nossa vida. E hoje nós podemos glorificar a Deus pela família que nós temos, pelos filhos que nós temos e pelo milagre que Deus fez nas nossas vidas. E essa música fala justamente isso, meus irmãos. Apesar de todas as feridas, apesar das decepções, Deus nos chama e Ele quer nos usar. Deixa Deus usar a sua vida. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Espírito de temor, mas de ousadia. Onde eu te mandar, tu irás. Onde eu te colocar, tu brilharás. E eu te encherei, eu te encherei, eu te encherei. Então vai em paz. Deixa eu te usar para curar,
Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar. Deixa eu te usar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Mais uma vez eu quero louvar a Deus, deixar a nossa gratidão a essa igreja, aos irmãos, expressar o nosso amor por cada um de vocês que tiveram um papel significativo em nossas vidas. Eu sei que foram muitos que oraram por nós, alguns pagaram o preço, correndo risco, indo atrás, outros nos acolheram nos momentos de aflições, talvez nem sabiam, mas nos acolheram. E hoje nós estamos aqui, essa família, uma família missionária. Vivemos missões, amamos missões e fomos criados e nascemos aqui nessa igreja. Essa igreja nos enviou ao campo missionário. Por isso eu não posso deixar de agradecer aos irmãos pela oportunidade, pelo convite. Amém?